Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje vou apresentar para vocês 3 ações as quais a situação da guerra da Ucrânia simplesmente pode piorar, pode tomar dimensões até mais abrangentes do que vem alcançando. É logo após a vinheta. Antes de falar sobre as 3 ações, eu quero lembrar a todo mundo aqui que antes de 24 de fevereiro, provavelmente quase ninguém imaginava que a Rússia iria invadir e ocupar o território ucraniano, lançando-se, portanto, a uma guerra, aquilo que eles chamam de operação especial. Então, provavelmente você também passou a virada do ano de 2021 para 2022 não pensando na possibilidade de uma guerra que trouxe consequências econômicas para o mundo todo, né? Provavelmente você passou o ano aí pensando na sua terceira dose de vacina, possibilidade agora de poder caminhar para lá e para cá, mesmo com máscara, né, com os devidos cuidados, né? Então, a expectativa era exatamente outra ali na virada de 2021 para 2022. Então, os 3 fatores que eu vou apontar para vocês aqui não necessariamente vão desembocar a curto prazo em uma guerra mais intensa e mais abrangente do que já vem ocorrendo, né? Porque até o momento nós temos uma guerra entre 2 nações, mas a OTAN vem provocando cada vez mais, e isso pode nos trazer uma nova fase de guerra, né? Que daí para escalar para uma guerra nuclear não é difícil. Não é difícil. Lembra-se, nós estamos aí falando de países que têm armas atômicas, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia. Não é uma coisa tão simples, né? Nós entramos sim numa nova Guerra Fria, né? Então, vamos lá aos 3 fatores que são o seguinte. Em primeiro lugar, a Lituânia está bloqueando a entrada de fornecimento de materiais russos a Kaliningrado. Lembre-se que Kaliningrado é um território que pertence à Rússia, mas é vizinho ali de Polônia e Lituânia. É como se fosse, vamos dizer assim, os Estados Unidos em relação ao Alasca, né? E Kaliningrado é uma importante cidade industrial russa, né? Lembre-se que a Lituânia foi um dos 3 países bálticos responsáveis, aqueles que, vamos dizer assim, atiçou o fim da União Soviética. Para quem é mais jovem ou não estudou o assunto, foi a partir do movimento separatista das repúblicas bálticas que se implodiu a União Soviética, né? Ali, digamos, foi o começo de toda aquela situação, né? Então, vejam o que a Lituânia está fazendo, né? E a Rússia não vai deixar isso barato. Já fez até um acordo lá com Bruxelas, né? Com a União Europeia, e a própria Lituânia não quer cumprir. Então, vejam a situação, né? E lembrem-se, só para vocês saberem, que se a Rússia decidir invadir esses 3 países bálticos, né, Letônia, Estônia e Lituânia, fará isso em apenas 3 dias, para vocês terem a ideia da capacidade russa, né, em relação a esses 3 territórios. Claro que se teria um revide, porque são 3 países que fazem parte da OTAN, e daí para escalar num universo de desgraça, bom, são consequências que a gente nem imagina no que daria tudo isso, né? E lembre-se que a Lituânia, como esses 2 países, né, quando deixaram de pertencer à União Soviética, a maioria da sua população falava russo, né? Eram falantes a população era falante de russo, né? E nos últimos 20 anos, você pega essa nova geração que tem menos de 20 anos de idade, já não fala mais russo, né? Foi um país que foi se ocidentalizando e agora está numa situação econômica periclitante, né? Não pense que estão bem, não. Está numa situação econômica nada agradável, né? Bem, o segundo fator
É o fato de os Estados Unidos agora vai fornecer mísseis de longo alcance. Mísseis que podem atingir de 80 até 300 quilômetros. Isso significaria que o território russo poderia ser bombardeado. Portanto, isso é um fator extremamente perigoso, porque, insisto, se for jogado míssil em território russo, os russos revidam, aí a OTAN revida e, de novo, podemos ter aí armas atômicas em jogo, né? O terceiro e último fator que eu aponto para vocês é a permissão da entrada de Suécia e Finlândia para a OTAN. Então, eram dois países que não faziam parte da OTAN, sobretudo a Finlândia, que faz divisa com o território russo. Lembre-se que se a OTAN agora ela está colocando cada vez mais mísseis, cada vez mais armamentos, soldados ali nas fronteiras, né? Ou seja, você teve uma escalada de 40 mil para 300 mil soldados da OTAN nesses países de fronteira. Então, veja como a situação, essa guerra, essa nova Guerra Fria vai se colocando, né? E lembre-se que tudo isso veio em função da, inclusive, decisão da Turquia de dar o aval favorável, né? A Turquia que tem todo um problema interno com os curdos, né? Aliás, os curdos, que nem eu falei no outro vídeo, atingem 5 países, né? Não existe esse país Kurdistão, embora eles queiram fazer o país Kurdistão, mas lembre-se, né? Quando você tem dúvida e não está conseguindo entender direito a situação geopolítica, o melhor caminho é seguir o dinheiro. Todo aquele território que envolve o Kurdistão com 5 países é uma região rica em petróleo. Portanto, nenhum dos 5 países quer abrir mão e deixar se criar o Kurdistão. Só para vocês terem ideia, o próprio Iraque, que é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, e também tem ali o Kurdistão, inclusive a bandeira do Iraque é diferente da bandeira do Iraque Kurdistão, né? E até é permitido a bandeira do Iraque Kurdistão. Mas você teve aí muitos atentados dentro do Iraque, tanto é que é proibido o uso de drones em qualquer lugar do Iraque, porque já foi jogado mísseis de movimentos separatistas, né, em território iraquiano. Quem vai para o Iraque tem que passar, muitas vezes, em 5 revistas em aeroportos. Quando você entra num shopping, você tem revista também, né? Tudo isso para evitar qualquer tipo de atentado por parte dos membros do Kurdistão, né? Aos olhos aí do próprio Iraque. Então, a Turquia também está todo esse movimento de segurança, né? Então, vejam só, o fato de Suécia e Finlândia participarem agora da OTAN é mais uma provocação contra a Rússia. Claro que a Turquia também quer participar da União Europeia. Mas isso ela vem pleiteando há muito tempo e não consegue, né? E não vai conseguir tão cedo, porque como é o país que pleiteia e é um país de maioria islâmica, a União Europeia vai ficar cozinhando esse galo por muito tempo. Portanto, gente, são situações as quais o caldo está fervendo cada vez mais. Eu quero dizer o seguinte, né? As pessoas que hoje em dia estão estão achando, agora é um conflito regional, o que tinha que ser coberto pela imprensa já foi coberto, né? Pode ver que, né, o primeiro mês de guerra era o dia inteiro falando da Ucrânia, tudo quanto é jornal. Aqui no YouTube era extremamente movimentado, né? Os canais oportunistas fizeram seus vídeos, né? E, no entanto, nós estamos aqui acompanhando o tempo todo tudo isso que vem ocorrendo, né? Ou seja, a gente aqui é um canal de esquerda e a gente tem que acompanhar, estamos acompanhando o que vem ocorrendo com essa situação. E continuaremos nessa toada. Eu quero salientar para vocês aqui, não necessariamente vão significar que nós vamos ter aí
uma nova rodada de guerras de novos países envolvidos nessa guerra com a Rússia. Porque lembre-se, uma vez que começar uma guerra da Rússia e OTAN, simplesmente a gente pode escalar para um conflito nuclear. E é isso que a OTAN vem, digamos, criando, jogando faísca o tempo todo. Aliás, jogou faíscas, fez provocações de 2014 até 2022, até fevereiro, né? E acabou a Rússia entrando aí nessa guerra com a Ucrânia. E daqui para frente a coisa pode piorar, né? A OTAN continua provocando cada vez mais, só quem ganha com isso é a indústria armamentista, que está mais feliz do que nunca e quer mais guerras do que nunca. Tá? Eu quero lembrar a vocês que, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, a gente tem uma playlist, né, sobre a guerra, se você quiser acompanhar aí, ver como é que estamos retratando, né, tudo isso, e que nosso canal aqui tem um caráter híbrido, tem hora que a gente está falando da guerra, tem hora que está falando do governo Bolsonaro, está falando de livros, de cinema, né? Porque aqui o canal não é para ganhar dinheiro, e sim para transmitir conhecimento. Claro, a gente paga um preço por isso, né? Porque o canal que não tem um foco, um único foco, ele cresce bem mais devagar, mas contamos com vocês aí, com a participação. Então, quem não é inscrito, se inscreva, dê o joinha, não se esqueça de dar o joinha, e a gente aí se vê nos próximos vídeos.